queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus a respeito de um assunto muito complexo, na verdade, falando sobre o sofrimento de Jó. Existe muita divergência doutrinária, muito entendimento distorcido a respeito desse assunto do sofrimento de Jó. Quem é que estava por trás? Por que isso aconteceu na vida de Jó? Então eu quero aqui compartilhar o capítulo 5 e o capítulo 6, de um diálogo entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Ele tem um amigo pelo nome de Elifaz, e esse amigo ele diz para Jó para buscar a Deus, porque afinal de contas, todo aquele sofrimento que estava acontecendo, que Jó estava passando, quem estava por trás dele era Deus, porque ele disse que foi Deus quem fez a ferida. Então ele deveria buscar a Deus, Jó deveria buscar a Deus para que Deus pudesse curar aquela ferida dele. Então ele disse: Jó, olha, esse conselho é verdadeiro. Ele disse para Jó que o conselho que ele estava dando para Jó era verdadeiro. As palavras que ele estava falando com Jó eram verdadeiras e que Jó deveria atentar para esse conselho que esse amigo dele, Elifaz, estava dando para ele. Então Jó, quando ele vai responder já no capítulo 6, ele diz a respeito que era Deus verdadeiramente que tinha castigado ele com toda aquela espécie de sofrimento e dor. Mas nós vemos, queridos, que tanto Elifaz quanto Jó não conheciam o caráter de Deus. Então para eles o bem vinha de Deus, mas também o mal vinha de Deus. Ou seja, aquilo que era de bom vinha de Deus, eles acolhiam, mas também o mal que vinha, também eles deveriam acolher, porque Jó falou isso. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não nos deu o bem, nós devemos aceitar, e o mal também nós devemos aceitar. Ele conversando com a sua esposa, ele falou isso. Mas o que estava aqui por trás verdadeiramente, queridos? Na verdade, a resposta está no capítulo 3, versículo 25, quando Jó mesmo ele declarou: aquilo que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava acabou acontecendo. Então nós vemos pela Bíblia que o que Jó tinha aqui era medo de perder os seus bens, medo de perder os seus filhos, medo. Então medo dá acesso a Satanás, medo é um inimigo da fé. Então o medo ele destrói a fé. E a Bíblia diz, Paulo falando para Timóteo, ele diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, poder e moderação. Então aqui não foi a questão do caráter de Jó, mas foi as palavras que Jó liberou. Foi aquilo que Jó falava que deu acesso para Satanás tocar ou ter acesso à vida dele e causar todo aquele sofrimento e dor. Então nós vemos que eles não conheciam a Deus. Agora no capítulo 42, Jó diz assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Como é que Jó conhecia a Deus só de ouvir falar? Provavelmente, isso é claro nas escrituras, que eram os patriarcas, eram os homens do passado que falavam do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles que iam propagando, falando para os seus filhos a respeito desse Deus maravilhoso. Então isso mostra que Jó não conhecia o caráter de Deus. Deus é bom. Quem é mau é o diabo. Então Jesus mesmo disse lá em João capítulo 10, versículo 10, ele disse: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim, diz o Senhor, para que você tenha vida e vida em abundância. Então você percebe que é o diabo quem rouba, mata e destrói. Então aqui agora, quando Jó ele teve esse entendimento que antes ele conhecia Deus e ouvia falar, mas agora ele diz que os meus olhos te veem. Então agora, por quê? Porque Deus restaurou agora a sorte de Jó. Deus restaurou os filhos de Jó, os bens de Jó, e deu ele saúde. Restaurou a saúde de Jó. Então agora ele compreende quem era Deus, qual era o caráter de Deus. Por isso ele disse: eu me arrependo. Na verdade ele falou assim: olha, eu falei coisas grandiosas demais que eu não compreendia, eu não tinha entendimento. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Então Jó agora ele tem compreensão de quem é Deus, o caráter de Deus, que na verdade é o que vem de bom que era de Deus, como está escrito em Tiago: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então aqui
Lá, quando Jó falou as palavras, isso deu acesso a Satanás. E aí nós temos que ter cuidado com o que está escrito em Provérbios, capítulo 18, 7. Diz que a boca do tolo é sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Então eu quero te dar um conselho: tenha cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque se você fala palavras negativas, elas vão trazer uma colheita para você de danos e sofrimento, perdas da sua vida. Mas se você fala palavras de fé, isso vai trazer para você benefícios, vai trazer saúde, cura, proteção, livramento, vai trazer toda sorte de bênçãos para a sua vida. Então eu quero deixar esse conselho para você nesse dia.